A palavra mais falada no ano 2003 foi mudanças climáticas. Com diversos desastres ambientais, venha entender as mudanças climáticas através de Durkheim. Um estudo divulgado por cientistas da Universidade de Bristol, no Reino Unido, afirma que o mundo não vai resistir às mudanças climáticas. E que o planeta... Estiagens prolongadas no sul do Brasil, chuvas torrenciais no Nordeste e Sudeste, longos períodos de calor extremos, nevascas, incêndios sem precedentes em países do hemisfério norte. Notícias de fenômenos climáticos extremos têm chamado a atenção cada vez mais nos últimos anos. Em todo o mundo é meio inevitável ficar com aquela sensação que a natureza está fora do controle. Mas será que é isso mesmo? O Brasil é o país com o maior número de deslocamentos. Cerca de 745 mil pessoas se deslocaram por causa de mudanças climáticas, ou seja, 1/3 da América Latina. E a região mais afetada foi o norte. A seca segue castigando a região norte do país. Com os rios cada vez mais baixos, faltam água e alimento. E moradores enfrentam dificuldades de transporte e na geração de energia elétrica. Quais elementos Emily Durkheim utiliza para analisar a crise climática? Destacando a sociedade como organismo independente, onde os indivíduos e instituições precisam agir juntos, já que os impactos climáticos são globais. As principais ideias são dependência social, assim como um organismo vivo, nenhuma nação ou grupo pode enfrentar uma crise sozinha. Bom dia. Respondendo à pergunta da equipe, eu acho difícil responder dentro da lógica durkheimiana, né, sobre o organismo vivo, estruturado, né, porque o capitalismo, a ordem é o caos, né, o conflito, a contradição, né, isso dentro de uma interpretação marxista. Para se ter ideia, 220 milhões é o correspondente à população brasileira se deslocou nos últimos anos pelo mundo em razão das mudanças climáticas. Então, é na ordem de 60 mil deslocamentos diários no mundo em razão das catástrofes, né, climáticas. E ainda mais agravado para onde essas pessoas se deslocam, né? Se deslocam de áreas de catástrofes climáticas para áreas de crises, outras crises, né? Outros conflitos, não são contextos, em geral, harmoniosos, né? Então, as crises climáticas que afetam os países do sul global e quem mais se desloca, né? E a gente vai cair na abordagem mais recente do racismo ambiental, né? Quem mais se desloca são os pobres. E quem são os pobres, né? É complexo pensar os deslocamentos hoje e pensar os dados que a Unesco nos apresentam, né, sobre as catástrofes climáticas são bem preocupantes e elas mostram o horizonte do caótico, né, não orgânico do capitalismo. A segunda principal ideia são fatos sociais. Nós, como comunidade, precisamos estar unidos para combater essas mudanças climáticas, fazendo campanhas em nossas regiões, cidades, bairros e até no nosso país. A terceira principal ideia é a solidariedade mecânica e orgânica. A mecânica insiste em nós, como comunidade, unirmos e fazermos meios para diminuir os impactos do aquecimento global e das crises climáticas. E a orgânica insiste em nós pensarmos em parcerias com empresas especializadas nesses meios ecológicos e propagarmos em todo o nosso país, município e mundo. Mas nem tudo são flores. Durkheim também afirma as dificuldades de fazer uma campanha em conjunto com a sociedade. Uma das dificuldades é o individualismo nessa sociedade. Nós vivemos numa sociedade totalmente individualista e nós temos dificuldade de se unir em causas sociais. A segunda dificuldade que Durkheim fala é resistências em prática sustentável. Nesse exato momento, nós temos uma queimada aqui atrás.
É triste ver uma atitude como essa, mesmo com conscientização em vários meios comunicativos. Frente às catástrofes climáticas, o que nós temos hoje para pensar horizontes mediante as catástrofes climáticas? A gente, da década de 90, que eu ouço, a Terra vai aquecer 1,5 graus. O que os países vão fazer? Né? O que as nações, o que as transnacionais vão fazer? Não fizeram nada. Aqueceu mais de 1 grau. Estamos sofrendo os impactos desse aumento. E estipula-se, né, um aumento ainda maior. Mas, em termos da escala de consumo e produção globais, nada foi feito. Não mudou. As metas colocadas pelo painel IPCC do clima, né, que são cientistas que discutem e orientam, né, que rumos a gente precisa tomar mediante essas catástrofes, não foram batidas. Os países sentam e não mudam, né? Uma alternativa que está posta é fazer a transição energética. Como é que nós vamos fazer a transição energética? Cavando mais, furando mais poços de petróleo no oceano, né, offshore ou onshore, né, no continente. Nesse cenário, você não tem visto mudanças, embora tenha se avançado em mais tecnologias para produzir outras formas, outras produções energéticas. Mas dentro do capitalismo é como o filósofo indígena Ailton Krenak coloca, né, a máquina de comer mundo. A máquina de comer mundo não parou. Então, a expansão de áreas para produção de commodities só aumenta, portanto, o desmatamento aumenta, a emissão de gases que aquecem, né, a atmosfera tem aumentado e não estamos vendo uma ação mundial em escala global de reflorestamento para captura de carbono. O que a gente vê são alternativas que estão fortalecendo mais as transnacionais, como a globalização dos parques eólicos, que causa impacto nas comunidades povos tradicionais, a globalização da produção de energia solar, que demanda silício, demanda nióbio. Então, dentro do capitalismo, é difícil pensar alternativas. Mas na escala local, na escala do microclima, eu acho que cada um de nós pode se organizar em coletivos e ir semeando o verde, né? E ir semeando microclimas e minimizando os impactos em escala local. Tanto os impactos de abastecimento alimentar. Eu vejo que alimentar-se hoje é muito caro. E num país que tem uma área agricultável do tamanho do nosso. Imagine outros países, como é que os pobres vão se alimentar, como é que os pobres vão se abrigar das catástrofes. Então, mais uma vez, são os pobres no capitalismo, né, que vão sofrer mais com essas catástrofes. Então, como alternativa, é a organização, tanto em pequenas escalas, né, em pequena escala, na escala local, como os levantes mundiais de contestação desse modelo de produção e consumo. A crise climática revela as questões sociais profundas e exige respostas coletivas baseadas na solidariedade. Durkheim explica a importância da consciência coletiva e da cooperação em uma sociedade independente. No entanto, o individualismo e resistências culturais dificultam essa união. Apesar disso, a crise pode ser uma oportunidade para representar relações humanas, fortalecendo a solidariedade global e promovendo ações conjuntas entre indivíduos, comunidade e instituições. Salvar o planeta é salvar nós mesmos. O tempo de agir é agora.